Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos estar fazendo a nossa correção da nossa última atividade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa correção. Fala o seguinte, ó. A gente fez na aula, no vídeo anterior, a gente viu como é que é a questão da sequência, né, de resolver resoluções de problemas. Resolvi a primeira e a segunda questão e passei para vocês a parte da terceira, né, a terceira até a nona. Então, a terceira questão, vamos iniciar com ela, fala o seguinte. Melissa ensaiou uma peça de teatro que tem duração de 1h30. Então, a peça ela dura 1h30. No dia da apresentação, ela disse, né? Eu entro em cena na metade do tempo de duração da peça e depois que saio, a peça ainda dura 15 minutos. Aí a alternativa A fala assim: assinale a representação gráfica que melhor retrata essa situação, considerando que a parte laranja indica o tempo em que Melissa estará em cena. Ou seja, se a gente analisar tanto cada uma dessas partes, né, da representação, ele está dividido em 15 minutos. Ou seja, cada retângulozinho desse, né, ele representa 15 minutos. Que ao todo, se a gente for somar, vai dar 1h30. A gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, foi dividido em 6 pedaços, né, digamos assim, de 15 minutos. A peça, né, digamos, atos. 6 atos de 15 minutos. Então, ele vai dar aqui essas alternativas de acordo com o que a Melissa falou. Ela disse que entra na metade do tempo. Então, se a gente for analisar, ó, a gente tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em todos. A metade de 6 vai ser o quê? 3. Então, ela entra aqui ó, na metade. Ela passa a metade do tempo sem entrar em cena. E aqui ela começa, ó, a partir do quarto, que vai representar a metade. Ó, 3 para lá, 3 para cá. Então, ela vai entrar exatamente aqui, nesse tempo. Aí ela fala assim, ó, eu entro em cena na metade do tempo de duração da peça e depois que eu saio, ainda dura 15 minutos. Ou seja, ela passou esses 2 momentos aqui de 15, ela sai bem aqui e quando ela sai, ainda dura o quê? 15 minutos. Ou seja, é esse último aqui quadradinho que representa os últimos 15 minutos da peça. Então, qual é dessas representações, né, que vai representar melhor o que a Melissa disse? Se essa última aqui, ó, representa o início, ela entra na metade, passa 2 momentos e quando ela sai, ainda dura 15 minutos. Ok? Então, você assinale aqui, ó, marca um xizinho na última representação, que é a correta. A B. Qual fração representa o tempo em que Melissa esteve em cena, considerando o tempo total da peça? Então, a gente vai analisar, ó. A gente vai analisar. Ela passou quanto tempo? A gente analisa que está dividido em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, essas 6 partes é meu todo, é meu denominador, ó, 6. E dessas 6 partes, ela atuou em 2, né? Em 2 momentos de 15 minutos. Então, aqui vai ficar o quê? 2/6. Tia, eu quero simplificar. Pode? Sim. A gente simplifica. Pode simplificar por quem aqui? Por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Tá? A gente pode simplificar. Então, a fração que representa 1/3. No caso aqui, porque eu simplifiquei. Tia, eu posso deixar 2/6? Pode, também não estaria errado. Mas se pedir para simplificar, a gente já sabe o quê? Que será correspondente a 1/3. Ok? Vamos lá, alternativa C fala assim, sabendo que Rafaela inicia a peça atuando e deixa o palco após 15 minutos da entrada de Melissa. Que fração representa o tempo em que Rafaela esteve em cena, né? Então, a Rafaela, vamos partir daqui, ela entra aqui no início, ó, ela entra bem aqui. E ela vai sair, e ela deixa o palco após 15 minutos da entrada da Melissa. Então, se a Melissa entrou aqui, ó, 15 minutos vai ser bem aqui, ó, após 15 minutos que ela entrou. Então, a Rafaela vai estar 1, 2, 3, 4. Ela passou 4 atos, digamos assim, de 15 minutos, certo? Então, a fração dela vai ser o quê? 4
colocar aqui do lado, tá? Ó, alternativa C. Vai ser 4 de quantas partes ao todo? De 6. Ok? Então, 4/6. Dá para simplificar, tia? Dá para simplificar, vamos lá. Vamos simplificar por 2, ó. 4 dividido por 2 será igual a 2 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, alternativa B, a Melissa, ela passou 1/3 e a Rafaela 2/3, ok? Ou então 2/6 e 4/6, é porque aqui os resultados eu simplifiquei. Vamos lá, prosseguindo. Próxima questão, quarta questão, fala o seguinte: resolva as situações, problemas abaixo. Alternativa A, ele fala assim, ó. Um reservatório contém 3.200 litros. Então, um reservatório total, ele vai ter 3.200 litros. Quantos litros há em 3/4 desse reservatório? Então, para mim calcular 3/4 de 3.200, a gente lembra daquela denotaçãozinha? Tipo, eu quero 3/4 de 3.200. Esse de, ele se transforma o quê na matemática? Numa multiplicação. Então, eu vou fazer assim, ó. 3/4, esse de transforma aqui no postinho de multiplicação. De quem? 3.200. Aí a gente sabe como é que resolve a multiplicação, né? A gente vai fazer aqui, ó. 3 vezes 3.200. 3 vezes 3.200 vai ser, ó, 0,069. 9.600. Dividido por quem, ó? Por 4. 9.600 dividido por 4 é igual a 2.400, ok? 400 litros, ou seja, 3/4 desse reservatório que tem 3.200 litros corresponde a 2.400 litros, ok? Aqui na B, ela já é um pouquinho diferente, ó. Ela já diz que 3/5 da capacidade de um freezer vertical correspondem a 111 litros. Qual é a capacidade total desse freezer? Então, aqui ele já deu o total e queria só uma parte. Aqui não, ele já deu uma parte e quer saber o total. Como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho, ó, 3/5 é igual a 111 litros. Tia, como é que eu vou saber a capacidade total? A gente vai fazer tipo a operação inversa. Como? Eu pego esse 111, divido por 3, para saber quanto vai valer uma parte, né? Quando eu pego aqui, ó, 111 divido por 3, e o resultado eu multiplico por quem? Por 5, que é a quantidade total. Lembra que o denominador, ele traz todas as partes, ele é o todo, o denominador? Então, a gente vai fazer isso, ó. Aí eu faço 111 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a quanto, ó? 3 vezes 3, 9, 9 para 11, sobra 2. Baixa aqui 1, 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21, que para 21, nada. Então, peguei 111 e dividi por 3, que é igual a quanto? A 37. Agora eu pego esse 37, que é o resultado. 37, que é o resultado. E vou multiplicar por quem? Por 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, a capacidade total desse freezer é 185 litros. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Um pedreiro foi contratado para construir um muro. Ok? O pedreiro foi contratado para construir um muro. No primeiro dia de serviço, ele construiu 1/8 desse muro. Então, no primeiro dia, ele construiu aqui, ó, 1/8 desse muro. No segundo dia, ele construiu o triplo do que havia construído no primeiro dia. Então, no primeiro dia foi 1/8 e no segundo dia foi o triplo, ó, o triplo de 1/8. Aí ele pergunta assim, ó, dessa forma, nos 2 primeiros dias ele construiu A,
O muro inteiro, B. A metade do muro, C. Mais da metade do muro, ou D. Menos a metade do muro. Então, aqui eu vou primeiro repetir esse 1/8. Vou colocar aqui, ó. 1/8 mais. O triplo de 1/8, como é que fica? Vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 1, fica 3 sobre. E esse denominador aqui, o 8, vou repetir, ó. 8. Fica 1/8 mais 3/8. Soma, adição de fração com o denominador igual. O que é que a gente faz? A gente repete o denominador, que é 8, e soma. 1 mais 3, 4. Agora você analisa, eu tenho 4/8. O 8 representa o quê? O meu todo, ou seja, eu tenho 8 partes. Dessas 8 partes, eu peguei 4. Aí você analisa, o 4 é a metade de quem? Do número 8. Então, se eu tenho 8 partes, dessas 8 partes eu peguei 4, que é a metade de 8, quer dizer que o pedreiro em 2 dias ele construiu o quê? A metade do muro. Então, na quinta questão, a alternativa correta é a alternativa B. O pedreiro, nesses 2 primeiros dias, ele construiu a metade do muro. Vamos lá. Sexta questão. Então, a sexta questão é da OBMEP, tá? E fala o seguinte: André, Bernardo e Carlos pegaram 1/2, 2/7 e 1/4, né, dos doces de um pacote. Então, ele fala assim, respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Tem que ser na ordem. Tipo, André foi 1/2, Bernardo foi 2/7 e Carlos foi 1/4. Aí ele pergunta na alternativa A, quem retirou o menor número de doce? Para me saber quem tirou o menor número de doce, eu vou ver qual é a menor fração. Aí você analisa. Eu tenho 1 para dividir por 2, dá 0,5. Eu tenho 2 para dividir por 7. E eu tenho 1 para dividir para 14. Ou seja, quando a gente analisa essas 3 frações, a gente vai o quê? Chegar à conclusão que a menor delas 3 é o quê? 1 sobre 14 avos. Então, alternativa A, quem tirou o menor número de doces? Carlos. Tirou 14 avos. Ok? B, a quantidade de doces que restou no pacote correspondente a que fração do total? A quantidade de doces que restou no pacote corresponde a que fração do total? Para a gente saber isso daí, a gente vai ter que utilizar o quê? Adição de fração com denominadores diferentes. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Peguei 1/2 mais 2/7 mais 1/14. Calculei o MMC de 2, 7, 14. Quem é o MMC deles 3, ó? 14. O que é que a gente faz agora? Pega o novo denominador, divide pelo antigo e o resultado a gente multiplica pelo numerador. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 1 que está aqui em cima, 7. Mais 14 dividido por 7, 2. 2 vezes o 2 que está aqui em cima, 4. 14 dividido por 14, 1. 1 vezes 1 que está aqui, 1. Como o denominador está igual, repito ele, 14. Agora eu somo, ó. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. Então, os 3 amigos, né, André, Bernardo e Carlos, eles pegaram 12, de 14, tá? Como assim? A fração aqui não é 12 14avos? O 14 não é a parte total? Dessas 14 partes, os 3 amigos consumiram o quê? 12 dela, essa quantidade de doces. Então, para mim saber o que resta, eu vou pegar o quê, ó? O total. Se embaixo ele diz que é 14, então vai ficar o quê? O inteiro, o total, fica 14 sobre 14. Menos a fração que representa a quantidade que eles consumiram, que foi quanto? 12 sobre 14 avos. Aí eu faço essa subtração. Como o denominador está igual, eu repito, 14, e eu faço aqui, ó, 14 menos 12, 2. Então, a fração que representa, o que sobrou, né? 2 14avos. Vamos lá, sétima questão, da OBMEP, também adaptada. Luísa pagou 4,50 por 3/8 de um bolo.
E João comprou o resto do bolo. Quanto João pagou? Então, você tem que analisar. Se Luísa pagou 4,50 por 3 oitavos, a gente vai analisar. Se essa fração diz que é 3 oitavos, se o 8 é meu denominador, quer dizer que ao todo eu tenho quantos pedaços? Tenho 8 pedaços ao todo. E desses 8 pedaços, a Luísa comprou 3 e pagou 4,50. Então, para mim saber quanto vale um pedaço de bolo, eu pego 4,50 e divido por 3, que dá quanto? R$1,50. Ou seja, o pedaço do bolo vale R$1,50. Ok? Aí você pensa, se esse bolo tem 8 pedaços e a Luísa comprou 3, sobrou quantos pedaços? Se era 8 e ela tirou 3, ficou quanto? 5. Então, João, ele comprou 5 oitavos. Aí você pensa, eu já sei que o pedaço desse bolo é R$1,50. Então, se ele comprou 5 pedaços, eu vou pegar 5 e multiplicar por 1,50. 5 vezes 1,50 é igual a 7,50. Ou seja, a Luísa pagou 4,50 e ele pagou 7,50 pelo restante do bolo. Oitava questão fala o seguinte: em uma prova de 36 quilômetros para corredores, existem postos que fornecem água para os atletas, ok? Então, está lá tendo a corrida de 36 quilômetros e existem pontos determinados em que vai ter pessoas entregando água para os atletas. Aí ele fala assim, o primeiro posto está situado a 1/4 do ponto de partida e o segundo a 2/3 do ponto de partida. Quantos quilômetros separam os dois postos fornecedores da água? Então, primeiro eu vou ter que saber quanto é 1/4 de 36, 2/3 de 36 e o resultado que eu encontrar, os dois resultados, eu vou fazer o quê? A subtração deles dois. Então, eu fiz aqui, ó, 36, eu quero saber 1/4 de 36, então eu vou pegar 1/4 e multiplicar por 36. Aí eu fiz aqui, ó, 36 vezes 1/4. Fica 36 vezes 1, 36. E esse 4 aqui eu repito. 36 dividido por 4, 9 quilômetros. Ou seja, o primeiro posto está a 9 quilômetros do ponto de partida. Agora eu vou saber o segundo posto, ó, que é 2/3. Então fica 36 vezes 2/3. 36 vezes 2, 72. O 3 eu repito. 72 dividido por 3 dá 24 quilômetros, ou seja, o primeiro está a 9 e o segundo posto está a 24 quilômetros. Só que a questão quer o quê? Quer saber quantos quilômetros separa o primeiro posto do segundo. Então, eu faço o quê? Subtração, ó. 24 menos 9, 15. Ou seja, eles estão a 15 quilômetros de distância um do outro, tá? É 15 quilômetros que separa o posto 1 do posto 2. Vamos lá, e a nossa última questão, nona questão, fala o seguinte: em uma fazenda, 3/8 do espaço são destinados ao plantio de milho. Então, tem 3/8, é só para plantar milho. Aí ele continua, 2/5 são destinados ao cultivo de pastos para os carneiros. Então, 2/5 desse terreno é só para pastos dos carneiros. E o restante é para o plantio de feijão. Aí ele pergunta, qual fração representa a parte utilizada para o plantio de feijão? Então, eu peguei aqui, ó, 3/8, que é para milho, mais 2/5, que é para os pastos. Vou somar essas duas frações para saber quanto é que elas duas juntas equivalem. 3/8 mais 2/5. Aí a gente analisa adição de fração com denominador diferente. Pode somar direto? Não, vou ter que calcular o MMC. MMC de 8 e 5 é igual a quanto? 40. A gente já sabe como é que calcula o MMC, tá? Então, MMC de 8 e 5, 40. Agora eu vou fazer o quê? Pega 40, divide pelo denominador antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Vamos lá. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Mais 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. Denominador não está igual? Repito o denominador e eu faço, ó, 15 mais 16, 31. Ou seja, o lugar que foi destinado, né, para a plantação de milho junto com o pasto para os carneiros, eles equivalem a 31
40 avos. Aí você pensa, se há 40 partes, né? E dessas 40 partes, 31 são para eles dois, para o milho e para o pasto, o que vai sobrar é para o feijão. Então, o inteiro, o todo, vai ser representado por quanto? Se aqui o todo é 40, e se eu pego todo ele, eu represento o quê? 40 sobre 40, que é o meu todo, é meu inteiro. Então, fica 40 sobre 40. E eu vou tirar dele, subtrair, ó, a quantidade das duas juntas, do milho e do pasto, que é quanto? 31 sobre 40. Então, fica 40 sobre 40 menos 31 sobre 40. Denominador igual, repete o denominador, 40. E aqui eu faço 40 menos 31, 9. Ou seja, para o feijão, né, sobra 9 partes dessas 40 que tem ao todo, né, que representa o inteiro. Então, fica 9 40 avos, que é destinado para o plantio de feijão, certo? Então, a gente finaliza a nossa correção por aqui, meus amores. Eu espero que vocês possam ter entendido mais como é que funciona a questão da resolução de problemas, que, como eu falei, não tem muita coisa, não tem muitos segredos. A gente precisa entender o que a questão quer, né? Interpretar, compreender. A partir disso, a gente pega todas as informações que essa questão nos oferece, está nos fornecendo, e a partir daí a gente vai aplicar nossas propriedades de adição, subtração, multiplicação, enfim. Então, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.